A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Neste momento eu quero analisar um versículo bíblico, do qual fala muito ao meu coração e me faz rever alguns pontos da minha vida e talvez faça também para você. Se encontra em Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E o versículo que eu quero falar é o 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. E nunca mais, a Bíblia diz, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, o qual o Senhor falava face a face. Aqui Moisés já havia morrido, né, como eu li para vocês, que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés, homem cheio de Deus, impôs as mãos sobre a vida de Josué e assim Deus permitiu que Josué fosse cheio do Espírito Santo. Agora você para analisar por que a Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que falava face a face com o Senhor. Se você for ler a história de Moisés, toda ela, iniciando lá em Êxodo, e aí você segue os demais livros até esse último versículo aqui de Deuteronômio, você vai ver que Moisés, primeiro ele não entra na terra prometida, porque ele fez ao contrário do que Deus havia pedido, no sentido de que o Senhor mandou ele falar com a rocha, para a rocha dar água, e Moisés feriu a rocha. Se você conhece, já leu a Bíblia, os livros de Êxodo até Deuteronômio, você vai ver que tem um dado momento lá em Êxodo que Moisés vê dois egípcios brigando e ele vai e mata um e esconde na terra. Mas a Bíblia diz que ele olha para um lado, para o outro, ninguém vê, ele vai e esconde aquele cadáver na terra. Muito bem. E aí a Bíblia chega e diz que nunca mais se levantou em Israel um homem como Moisés, que falava com o Senhor face a face. É interessante porque Moisés tem uma intimidade tão grande com Deus, que Deus diz para Moisés: Moisés, o teu povo, veja, o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Mas aquele povo não pertencia a Moisés, aquele povo pertencia ao Senhor. Então era para o Senhor ter dito a Moisés naquele momento: o meu povo que você tirou do Egito por minha ordem se corrompeu. Mas não é isso que acontece. A Bíblia também diz que tem um dado momento que o Senhor fica irado contra o povo e ele diz: olha, Moisés, é o seguinte, eu vou destruir toda esta população que eu tirei do Egito, vou destruir tudo e vou usar a tua vida para gerar uma nova nação. Mas a Bíblia diz que Moisés vai e intercede: Senhor, não faz isso. O que dirão as nações? Que Deus é esse que tirou o povo do Egito, mas não conseguiu cumprir a promessa de colocar o povo na terra prometida. Moisés tinha tamanha intimidade com Deus, que quando Moisés é afrontado, a oração de Moisés é: Senhor, faz algo que nunca aconteceu. Faz algo que nunca tenha sido visto. E a Bíblia diz que a terra se abre e os inimigos de Moisés são engolidos pela terra. Moisés tinha tamanha intimidade com Deus que Moisés ia ao encontro do Senhor no monte. E a Bíblia narra que Moisés passava dias e dias sem comer, mas ele estava sendo alimentado pelo Senhor. Moisés era um homem de sabedoria, mas quando Moisés foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, manda outro. Eu não sei falar. Aí Deus diz para Moisés: quem fez a boca do homem? Eu vou estar contigo, Moisés. E o que é que isso tem a ver com esse texto? Que Moisés era um homem sujeito a erros, que Moisés também se irava, que Moisés
às vezes desobedecia, mas que Moisés tinha intimidade com Deus. Irmão, o que é isso? Porque às vezes nós achamos que cometemos um erro e não podemos mais ter intimidade com Deus. Às vezes nós achamos que entristecemos o Senhor e por termos entristecido o Senhor não temos mais intimidade com Deus. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Moisés já havia falecido e agora eu pergunto para você. Quando você falecer, o que é que vão dizer de você? Quando forem falar de mim, o que vão dizer ao meu respeito? O que alguém vai narrar acerca da minha vida, acerca da tua vida? Será que as pessoas que nos conhecem no ambiente de trabalho, em casa, na igreja, na sociedade, quando se reunirem para falar ao nosso respeito, vão estar falando da mesma pessoa? Será que quando as pessoas se encontram, um colega de trabalho seu, com um irmão da igreja, com um parente seu, quando falam ao teu respeito e ao meu respeito, dizem a mesma coisa? Será que as pessoas vão dizer assim, jamais se levantou alguém como fulano que tinha sabedoria, que aconselhava, que ensinava, que tinha fé, que tinha paciência? Será que alguém vai dizer um funcionário como ele, como ela, que nunca teve? Será que o pastor da igreja pode dizer assim, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, como aquele, como aquela aqui, nesta igreja nunca teve? Será que a minha família e a tua família vai dizer que alguém como eu e como você nunca existiu? O que as pessoas falam de nós quando nós não estamos presentes? Porque falar de nós em nossa frente é muito fácil. Quem é que vai criticar alguém assim? Não vai. Mas quando estamos ausentes, o que as pessoas dizem? O que as pessoas dizem ao meu respeito e o que as pessoas dizem ao teu respeito quando nós não estamos presentes? Será que alguém vai poder um dia dizer, alguém como aquela mulher de Deus, alguém como aquele homem de Deus, eu ainda não vi? Sobre Moisés a Bíblia diz, nunca se levantou em Israel profeta como Moisés, que falava com o Senhor face a face. Quem sou eu? E quem é você? O que as pessoas têm falado a nosso respeito poderia ser dito à nossa frente ou não? Que possamos viver uma vida onde as pessoas possam falar ao nosso respeito coisas que podem falar na presença e na nossa ausência. Que as pessoas possam dizer de mim e de você a mesma coisa, eu estando presente ou não. Que a nossa família possa falar de nós o que realmente somos. Que os nossos irmãos em Cristo possam falar de nós o que realmente somos. Que os nossos colegas de trabalho possam falar de nós o que realmente somos. Precisamos ser em Cristo o que Cristo é. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça e que a partir de hoje você possa viver de tal forma com que as pessoas possam falar de você. Que a partir de hoje eu possa viver de tal forma com que as pessoas possam falar de mim a mesma coisa na minha presença e na minha ausência. Que a minha vida e a sua vida seja um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Que as pessoas possam dizer assim, como ele, como ela, eu quero ser, porque são homens e mulheres de Deus que pregam e vivem o que pregam. Que deixemos de ser superficiais e passamos a ser profundos no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça e que essa palavra possa ter falado ao teu coração como tem falado ao meu.
Fica na paz do Senhor.